Êxodo, capítulo 10. Nós vamos ler aqui, vamos procurar, são 29 versículos, vamos ler todos. Diz assim o texto da palavra de Deus, Êxodo, capítulo de número 10. Consegue projetar? Vamos orar pela irmã Socorro, irmão Francisco. Deus os abençoe, Deus os fortaleça cada dia. Êxodo capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Essa aqui é uma pergunta-chave, muito importante para entender o contexto, né? Para você entender o porquê das pragas. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusardes deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que o escapou, e o que vos resta, chuva de pedras o comerão. Toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então aqui Moisés faz o prenúncio da 8ª praga, que seria a praga dos gafanhotos. Há pouco tempo atrás, alguns me perguntaram sobre os gafanhotos que estavam chegando no Brasil. Será que então são sinais da volta do Senhor Jesus? Realmente, essa chuva de gafanhotos é assustadora. Nós vimos na TV, foi amplamente divulgado. Mas aqui, nós vamos ver que a amplitude desse enxame de gafanhotos foi muito grande mesmo. Vamos continuar. Verso de número 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Olha só, os sábios aqui já reconhecendo a mão de Deus sobre a cidade, sobre o Egito. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Por quê? Já tinha passado a praga no Nilo, que tinha ali matado os peixes, já tinha ali a praga dos sapos, das rãs, que tinha inundado ali a cidade, tinha ali a praga dos piolhos, né? Nós vimos cada uma dessas pragas, as pestes nos animais, as chuvas de pedras, as úlceras que eles enfrentaram, né? Nós vimos as pragas das moscas, e tudo isso trouxe uma grande devastação, destruição ali no Egito. E aqueles homens então disseram para Faraó: acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e ele disse: ide, servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa
ao Senhor. Replicou então o Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E é interessante que, mesmo diante daquela destruição, mesmo diante da ira de Deus, aquele Faraó ainda queria ter o controle, né? Porque lembra que Faraó era tido como um Deus, né? Alguém que tinha o controle da vida das pessoas, das coisas. E nós vemos que cada uma das pragas, cada um dos milagres que Deus fez no Egito, provou que os deuses dos egípcios eram deuses falsos, e que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro que tinha todo o poder. Mas mesmo diante de tantas lutas, de tantas pragas, aquele homem ainda quis manter o controle das coisas. E quantas vezes nós vemos pessoas assim, que estão sofrendo, estão passando por dificuldades, mas mesmo assim querem ser o próprio Deus da sua vida. Querem, às vezes, até dizer a Deus o que Deus tem que fazer na vida dele. E aqui nós aprendemos, né? A pergunta que eu pedi para você sublinhar, para você não se esquecer disso. Até quando? Né? Até quando recusarás a se humilhar diante de Deus? Vamos continuar aqui. Verso seguinte. Verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou as chuvas de pedra. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, e nem depois deles virão outros assim. Por isso que eu disse que esses enxames que nós vemos na TV, que nos assustam, nem se compara com o enxame que teve aqui de gafanhotos. A intensidade brutal que foi esta praga dos gafanhotos. Olha o verso 15. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Então, o que estava acontecendo ali? Né? O que estava acontecendo? Uma palavrinha de 4 letras. O que estava acontecendo lá era fome. Fome. Fome porque ali as pragas gradualmente atacaram as bases da dieta dos egípcios. O que restou após o Nilo se transformou ali, o Nilo se transformou em sangue, o que restou ali, extinguindo assim o suprimento de água e matando os peixes. O que permaneceu depois da matança do gado, daquela peste dos animais, e depois que a saraiva de pedras e os gafanhotos, então, atacaram tudo que tinha de verde, as colheitas. Era fome. Não sobrou nada para eles. E aí o que aconteceu? Verso 16. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhe disse: pequei. Vamos juntos? Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Olha o verso 17. Vamos ler juntos? Agora, pois, perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire. Parece um pecador arrependido, né? Olha só.
Olha só, aquele que correu para Deus agora, pequei. Será que Faraó se arrependeu dos seus pecados? O que vocês acham? Sim ou não? Olha só o verso 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar o fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Olha só o que acontece no verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz. Olha só, ao finalzinho, isso aqui é interessante. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Como assim, pastor? Trevas? Trevas que pode apalpar. Alguns estudiosos vão dizer que essas trevas seria ali no Egito uma chuva de areia, chuva de areia, uma tempestade de areia. Uma tempestade a tal ponto que eles podiam tocar naquela tempestade, e que havia escurecido toda a região do Egito, menos a região aonde moravam os israelitas, menos a terra de Gósen, aonde habitavam os israelitas. Ali havia luz, e aquela tempestade de areia, provavelmente era uma tempestade de areia. Durante 3 dias escureceu ali a região. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Parece que Faraó começa a ceder, né? Antes poderia ir só os homens. Agora pode ir também as crianças, porém, os animais não. Fique os animais, ele está dizendo. Aí Moisés responde para ele no verso 25. Também tu nos tem que dar em nossas mãos o sacrifício e os holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, mais uma vez essa frase, hein? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem dissestes, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Vamos ver o que nós podemos aplicar nesse texto. Primeiro, verso 2, uma grande lição importantíssima aqui. O verso 2 diz: para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, quantos prodígios fiz no meio deles. Algo muito importante, meus irmãos, principalmente você que está com filhos pequenos ainda, você que tem os seus filhos debaixo da sua tutela, na sua casa, é muito importante nós ensinarmos a palavra de Deus. Tudo que está revelado aqui, todas essas narrativas que nós estamos estudando, tem um propósito. E o propósito é que nós possamos ensinar os nossos filhos para que eles possam temer a Deus e amar a Deus. Essas pragas não aconteceram apenas ali para
por causa de Faraó, por causa dos israelitas, mas por causa da sua vida também, meu irmão e minha irmã. Esse texto é para o nosso ensinamento hoje também, para mostrar que com Deus não se brinca, para mostrar que esse nosso Deus tem o controle de tudo e de todos, para mostrar, então, por isso que é importante, que aquilo que aconteceu no passado, você que é papai, você que é mamãe, possa sentar com seu filho, abrir as Sagradas Escrituras e dizer, olha, Deus fez isto, Deus agiu desta forma, para que o seu filho, a sua filha, venha aprender a temer a Deus. Se o mundo está do jeito que está, queridos irmãos, é porque o mundo tem perdido o temor de Deus. As pessoas têm perdido o temor de Deus, não têm se aceitado a sua natureza. Homem não tem aceitado a sua masculinidade, mulheres não têm aceitado a sua feminilidade. Pessoas não têm aceitado aquilo que Deus instituiu como família. Até dos púlpitos a gente hoje escuta igrejas se contextualizando, mudando o contexto da família tradicional, a família bíblica. Pastores defendendo o aborto, defendendo as drogas, defendendo outras opções sexuais. Então nós temos que voltar para as Sagradas Escrituras, entender que tudo que foi escrito aqui é importante, inclusive o Antigo Testamento, inclusive esses textos que nos mostram os milagres, as pragas, a grandiosidade desse Deus. Então, papais e mamães, ensinem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, façam os seus cultos domésticos, seus cultos dominicais, semanais, diários, dentro da sua casa, reúna as crianças, reúna em torno da palavra de Deus, leia a Bíblia, leia aquilo que Deus fez no passado, porque eu creio, o Deus que agiu no passado, agiu aqui com Faraó, é o mesmo Deus que está agindo hoje. Ele está agindo hoje. Nada está fora do controle dele. Houve uma discussão essa semana no grupo de pastores do WhatsApp nosso, dos batistas, e os pastores batendo boca um com o outro, e um dizendo que a morte de milhares de pessoas ali no Manaus era por causa do presidente, por causa dos governadores, por causa de fulano, de ciclano. E aí um se levantou e disse, não se esquecemos, que o nosso Deus não perdeu o controle, nem da vida e nem da morte, tudo está diante das mãos dele. Claro que não podemos ser negligentes, né? Nem fatalistas, precisamos ser prudentes, responsáveis, mas não se esquecemos que Deus tem o controle da vida e da morte, Ele tem o controle de tudo, e o texto aqui mostra claramente, e o texto diz no verso 2, para que os teus filhos vejam como zombei dos egípcios. Será que Deus zomba? Texto difícil esse. Esse último conceito, como de costume, não representa uma emoção, mas o efeito produzido. É um antropomorfismo, né? Uma linguagem humana, uma forma humana de dizer, uma expressão da atividade divina em termos humanos, como também Deus, como nós vemos em Salmos capítulo 2, verso 4, quando os reis, os governantes, os poderosos se acham melhores do que Deus, aí no verso 4 Deus diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Essa é uma linguagem, uma forma de dizer que, por mais que o ser humano se acha todo poderoso, se acha o cara, se acha aquela pessoa que tem poder, que se acha o próprio Deus, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus não perdeu o controle de nada. E aqui é uma forma, né, de um antropomorfismo, uma forma humana, uma expressão de uma ação, de uma expressão divina em termos humanos. Isso quer dizer que Deus, ali não
perdeu o controle, Deus tem o controle de tudo, por mais que o ser humano se ache poderoso, acha que tem o controle das coisas. Deus está olhando tudo. Não deve ser, olhado, nem enfatizado como uma questão teológica, esta questão que nós vemos aqui. Então a 8ª praga, os gafanhotos, olha o verso 12, o que está acontecendo? Os gafanhotos então eles vieram com tudo para cima do Egito, comeram tudo de erva, comeram tudo, não deixaram nada. Então a dieta dos egípcios foram prejudicados. O que foi morto nas águas, pela chuva de pedras, pelas pestes dos animais, e aqui então nós vemos esses gafanhotos. O verso de número 7 mostra para nós aqueles homens perguntando a Faraó, reconhecendo: até quando? Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? O verso 1 deixa claro que Faraó, com seu coração endurecido, não mudaria sua opinião, mesmo sentindo a ira de Deus. E o que ele fez? O que Faraó fez? Quando veio então o egípcio, as pragas no Egito, e os egípcios já clamando, dizendo para eles, mostrando que estava arruinado. Verso de número 16, ele reconhece e diz assim: pequei contra o Senhor, vosso Deus. O verso 17, ele diz: agora, pois, peço que vos me perdoe o pecado. Quantas pessoas estão nesta hora, dessa mesma forma? Mais uma vez se repete a confissão fácil de pecado e o arrependimento superficial, que provém apenas de um desejo de evitar as consequências. Quantas vezes nós vemos pessoas que quando é pego no ato, quando é descoberto, quando vem então as consequências do seu pecado, aí ele diz: pequei, errei, você me perdoa. Mas assim como o Faraó, não mudam a sua natureza, não mudam o seu caminho, não mudam o seu coração. Tem muita gente tentando comprar a Deus, tem muita gente. Quantas pessoas nesta hora estão pedindo para Deus tirar esse Covid e outros males, mas não reconhecem Deus, Jesus, como Senhor de sua vida. Tem muita gente querendo que Deus faça mágica, Jesus seja um mágico, Jesus faça milagres, faça uma obra na sua vida, mas não reconhecem Deus como Deus, o Senhor, Jesus como Senhor da sua vida. Essa atitude de Faraó ainda é muito comum nos dias de hoje. Quantas pessoas batem no peito e dizem assim: eu profetizo, eu determino, eu quero que Deus faça isso e faça aquilo, mas não busca se submeter à vontade de Deus, não busca procurar entender aquilo que Deus deseja na vida dela. Aí nós vemos a praga, 9ª praga, a praga das trevas, e aqui no verso 23 mostra que, apesar de ver aquela grande tempestade sobre o Egito, havia um lugarzinho aonde estava protegido, aonde estava guardado, um lugarzinho no meio deste mundo mal, diante desta ira de Deus acontecendo no meio do Egito. Havia um lugarzinho ali que estava guardado, estava protegido. Sabe o que eu aprendo aqui? Aprendo, como diz o Salmo 17, o verso 8, que o Senhor guarda. O salmista diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me as suas sombras, a sombra das tuas asas. Vamos ler juntos? Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das suas asas. Meu querido irmão, minha querida irmã, por mais que o mundo possa estar em trevas,
Por mais que o mundo possa estar em trevas, literalmente, o texto mostra claro que o mundo estava em trevas, estava no meio de uma grande pandemia, estava no meio de um grande terror, mas ali, havia luz, ali havia luz, aquele povo estava separado, porque era um povo que era guardado por Deus. E aqueles que confiam no Senhor são como as meninas dos seus olhos, que o Senhor guarda, que o Senhor protege, como estando debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas, é protegido, é guardado. Aqueles que confiam no Senhor são guardados, são protegidos por Deus. Isaías 43, verso 2, o profeta diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Está dizendo aqui que Deus não nos impede de passar pelas águas. Está dizendo aqui que Deus não nos impede de passar pelos fogos, mas nos ensina que mesmo quando passamos pelas águas, mesmo quando passamos pelo fogo, em todos os momentos da nossa vida, nós somos guardados por Deus. Quero concluir dizendo que nada é mais sério, nesta vida ou na próxima, do que a ira de Deus. Nada é mais sério, nesta vida ou na próxima, do que a ira de Deus. Isso é muito sério, queridos irmãos. Pouco se fala sobre isso, não é mesmo? Muito se fala de bênção, de prosperidade. Mas não podemos se esquecer que o nosso Deus também é um Deus de ira, é um Deus de justiça. E Hebreus capítulo 10, verso 31, diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos ler juntos? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí, como Faraó, dizer assim: pequei. Reconhecer o pecado. Mas não basta reconhecer apenas o pecado. Precisa dar um fruto de arrependimento. Precisa ir até o Senhor e entregar a Ele a sua vida, para que Ele possa então te limpar pelo seu sangue remidor, para que Ele possa te purificar, para que o Santo Espírito venha habitar na sua vida e te dar um novo coração, porque esse coração endurecido de Faraó continuará até o final da história aqui endurecido. Que em nome de Jesus, que você não tenha o seu coração endurecido. Eu li um testemunho esses dias de um médico, e eu quero lembrar essa frase: nada é mais sério nesta vida ou na próxima do que a ira de Deus. E esse médico, ele se dedicou na sua profissão, se profissionalizou, se tornou um grande cirurgião. E esse médico, ele trabalhava em torno de 10 a 12 horas por dia. Ele não tinha tempo, para as coisas espirituais, não fazia das coisas espirituais, as coisas de Deus, a sua prioridade. Ele era um homem dedicado ao seu trabalho, esforçado, trabalhava de final de semana, de domingo a domingo. Ele ganhou muito dinheiro, ele conseguiu comprar muitas casas, muitos carros, conseguiu ter uma boa família. E ele então era um homem que chegou a uma determinada fase da vida dele, que ele começou a tomar medicação para ele ficar acordado. E os narcóticos que ele receitava, ele começou a usar aqueles narcóticos, para que ele pudesse aguentar aquela jornada pesada de trabalho, de 10, 12 horas por dia, e alguns dias consecutivos. Esse médico, quando, em uma certa idade, aqueles medicação que ele tomava para ajudar a trabalhar,
agora ele se tornara dependente daqueles narcóticos. E aquele médico se tornou um viciado. E a cada dia mais, tomando mais das drogas, dos narcóticos, e já não conseguia aquele medicamento, aquelas drogas que ele usava para ajudá-lo a conquistar aquilo que ele estava lutando, já estava contribuindo ao contrário. Estava contribuindo para que ele vivesse mais para os narcóticos do que para o seu trabalho. Sua esposa o deixou, levou os seus filhos, perdeu o emprego, perdeu a sua autorização de ser médico por causa de uso dessas substâncias, perdeu as suas casas que conquistara, perdeu os seus automóveis e foi parar na rua. Foi parar na rua. Aquele médico, ex-médico agora, drogado, viciado, nas ruas da Cracolândia, um dia conheceu a Jesus. Ele entregou a Jesus, entregou a sua vida a Jesus e fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Os vícios ele deixou, ainda não se reconciliou, a esposa ainda não aceitou de volta, ainda não conseguiu autorização para ser de novo um médico, mas sóbrio, há mais de 4 anos. Hoje ele reconhece que ele não precisa da medicina. Se a esposa dele quiser voltar, ele vai ficar muito feliz, mas hoje ele reconhece o que de mais importante na vida ele encontrou, que é Jesus. E Jesus trouxe a paz na vida dele. A paz que o dinheiro não trouxe. A paz que a família não trouxe. A paz que o trabalho e a fama não trouxeram. O único que trouxe a paz no seu coração foi Jesus, o seu Senhor e Salvador. E ele diz: não tenho carro, não tenho casa, não tenho mais uma profissão famosa, mas eu tenho de mais precioso, eu tenho Jesus, e Jesus me dará paz, e esta paz que eu sinto, eu não quero perdê-la nunca na minha vida, porque a paz que Jesus traz, excede a todo e qualquer entendimento. A paz que Jesus traz, nos traz a segurança do presente e do futuro, porque Deus tem o controle de tudo. E quando estamos em Jesus, estamos dentro da mão dele, e nada e ninguém pode nos arrebatar desta mão. Quando estamos nas mãos do Senhor Jesus, nós temos a perfeita paz, sabendo que hoje o nosso presente e amanhã o nosso futuro está protegido, está guardado debaixo das mãos do Senhor. Faça de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, que Ele seja o principal, o mais importante na sua vida, que não seja o seu trabalho, não seja o tesouro, o dinheiro, não seja a sua casa, o seu automóvel ou a sua família. Tudo é bom, graças a Deus, quando bem aproveitado e bem usado, mas quando temos Jesus, este é o melhor, este é o melhor. Que o Senhor não possa olhar para você hoje e possa encontrar um coração quebrantado, um coração diferente do faraó, que era um coração endurecido. Se hoje ouvires a voz do seu Senhor, não endureceis o vosso coração, arrependa-te. Não diga apenas pequei, mas arrependa-se. 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 Converta-se desse pecado. Converta dessa vida de pecado. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não seja Deus na sua própria vida como o faraó fez, porque é certo que a ira de Deus continuará no presente e no futuro. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado.